Existe uma inteligência por trás da vida? Talvez você nunca tenha parado para pensar seriamente nessa pergunta. Não porque ela seja nova. Na verdade, provavelmente é uma das perguntas mais antigas que um ser humano pode fazer. Mas porque estamos tão ocupados vivendo, trabalhando, pagando contas, cuidando de pessoas, resolvendo problemas e tentando chegar ao próximo dia, que raramente paramos para olhar para a própria existência. E então eu gostaria de começar justamente por isso. Pare por alguns segundos e imagine que você não soubesse absolutamente nada sobre o mundo. Você abre os olhos pela primeira vez. Não sabe o que é uma cidade. Não sabe o que é dinheiro. Não sabe o que é internet. Não sabe o que é um celular. Não sabe sequer o que é o seu próprio nome. Você simplesmente está aqui. Diante de você existe o céu, o vento, uma árvore, o movimento das folhas, o nascer do sol, a noite chegando. E, em algum momento, talvez surgisse uma pergunta muito simples. Como tudo isso existe? Por que existe alguma coisa? Em vez de não existir absolutamente nada, nós nos acostumamos tanto com a existência que ela deixou de nos surpreender. Acordamos todas as manhãs e consideramos normal estar vivos. Respiramos sem pensar na respiração. Nosso coração bate sem que precisemos mandar. Nosso corpo cicatriza uma ferida sem que precisemos saber como fazer isso. Uma criança cresce enquanto dormimos. Uma semente aparentemente pequena, colocada dentro da terra, encontra água, rompe sua própria estrutura, cria raízes e começa a procurar a luz. E tudo isso acontece ao nosso redor o tempo inteiro. Mas talvez a coisa mais estranha não seja a existência da vida. Talvez seja o fato de que, dentro da própria vida, surgiu algo capaz de olhar para tudo isso e perguntar: por quê? Nós não apenas existimos, nós sabemos que existimos. E isso muda tudo. Porque quando você olha para o céu durante a noite, você não está apenas recebendo luz nos seus olhos, você está interpretando aquilo. Você pode sentir admiração, pode sentir medo, pode lembrar de alguém, pode pensar na sua infância, pode imaginar o tamanho do universo, pode se perguntar se existe alguma coisa além daquilo que conseguimos enxergar. É curioso pensar que os elementos que formam o nosso corpo foram produzidos por processos cósmicos que aconteceram muito antes de nós. E, de alguma maneira, essa matéria passou a observar o próprio universo. Você é feito da mesma realidade que está tentando compreender. Talvez seja uma das coisas mais bonitas e estranhas da existência. O universo, de alguma maneira, parece ter produzido seres capazes de olhar para ele e perguntar sobre sua própria origem. Mas então surge uma questão: tudo isso aconteceu por acaso? Ou existe algum tipo de ordem por trás daquilo que chamamos de realidade? E aqui precisamos tomar cuidado, porque essa pergunta não precisa ser respondida com uma religião. Também não precisa ser respondida negando a ciência. Na verdade, podemos simplesmente permanecer diante dela, porque existem perguntas que são maiores do que as respostas que temos hoje. Pense na natureza. Durante milhares de anos, seres humanos observaram os ciclos do mundo, o dia e a noite, as fases da lua, as estações, as marés, o nascimento, o crescimento, a reprodução, a morte. Tudo parecia se mover em ciclos. O inverno não era o fim. Depois dele vinha a primavera. A noite não significava que o sol havia desaparecido para sempre. Amanhã voltava. Uma árvore perdia suas folhas. Depois florescia novamente.
A vida parecia possuir ritmos. E talvez tenha sido justamente essa percepção que fez os seres humanos antigos começarem a imaginar que havia uma ordem por trás do aparente caos. Não sabemos exatamente como eles interpretavam tudo isso. Cada cultura criou suas próprias histórias, símbolos e explicações. Mas existe algo fascinante nessa história humana. Povos que viveram separados por enormes distâncias, em épocas diferentes e sem comunicação entre si, frequentemente olharam para a natureza e perceberam padrões. Criaram calendários, observaram os astros, tentaram compreender os ciclos, relacionaram o movimento do céu com o movimento da vida. Alguns enxergaram deuses, outros enxergaram forças, outros falaram em espírito, outros em natureza, outros em leis universais. Hoje nós temos explicações científicas para muitos desses fenômenos, e isso não diminui o mistério. Na verdade, em alguns casos, parece aumentá-lo, porque quanto mais descobrimos sobre a realidade, mais percebemos o quanto ainda não compreendemos. Nós descobrimos que a Terra não é o centro do universo. Depois descobrimos que o nosso Sol é apenas uma estrela entre bilhões. Descobrimos galáxias. Descobrimos estruturas gigantescas no universo. Descobrimos partículas. Descobrimos campos. Descobrimos que a matéria, quando observada em escalas extremamente pequenas, se comporta de maneiras que desafiam nossa intuição cotidiana. E quanto mais avançamos, mais uma coisa se torna evidente. A realidade é muito mais estranha do que parece. Mas talvez exista algo ainda mais misterioso do que o universo lá fora. A nossa própria consciência. Você pode tocar uma mesa, pode observar uma árvore, pode medir uma pedra, mas tente colocar a sua consciência sobre uma mesa. Onde exatamente está aquilo que você chama de eu? Onde está a experiência de sentir saudade? Onde está uma lembrança? Onde está a sensação de ouvir uma música e ser transportado para uma época da sua vida? Quando você lembra da sua infância, você não está simplesmente armazenando uma informação. Você revive alguma coisa. Uma música pode tocar e, de repente, você se lembra de uma pessoa que não vê há 10 anos. Um cheiro pode fazer você voltar para uma casa onde morou quando era criança. Uma fotografia pode trazer de volta uma sensação que você nem sabia que ainda existia. A matéria do seu cérebro participa de tudo isso. Nós sabemos disso. Mas ainda existe uma pergunta profunda sobre a experiência subjetiva de estar vivo. Como é possível que matéria organizada tenha uma experiência interior? Essa é uma das grandes questões que continuam sendo discutidas pela filosofia e pela ciência. Consciência. Tigal. E talvez seja aqui que a nossa pergunta inicial fique ainda mais interessante. Porque se existe uma inteligência por trás da vida, talvez não devêssemos procurá-la apenas no céu. Talvez devêssemos começar olhando para dentro. Olhe para o seu próprio corpo. Você não precisa saber como construir um coração para que ele bata. Não precisa lembrar o seu sistema imunológico de procurar determinadas ameaças. Não precisa ordenar que uma ferida comece a cicatrizar. Seu corpo realiza uma quantidade absurda de processos sem que a sua consciência precise comandá-los. E isso acontece enquanto você dorme, enquanto você sonha, enquanto pensa em outra coisa. Existe uma quantidade enorme de atividade acontecendo dentro de você, da qual você simplesmente não participa conscientemente. Isso não prova a existência de uma inteligência espiritual. E é importante dizer isso. Uma explicação biológica não precisa ser substituída por uma explicação mística.
mas talvez possamos olhar para a complexidade da vida e permitir que ela nos devolva uma pergunta. Será que realmente compreendemos o que significa estar vivo? Talvez seja justamente aí que a espiritualidade comece. Não na certeza, mas no espanto. Porque quando você acredita que já sabe tudo, o mistério desaparece. Quando você percebe que não sabe, alguma coisa se abre. Abertura. Tigao. E talvez seja por isso que tantas tradições espirituais antigas tenham valorizado o silêncio. Note apenas o silêncio externo, mas o silêncio da mente. Porque quando você passa alguns minutos sem tentar preencher cada espaço com informação, percebe algo estranho. Você começa a observar pensamentos lhe surgindo. Uma lembrança aparece, depois outra, uma preocupação, uma imagem, uma vontade. E então você percebe que existe uma diferença entre você e aquilo que está acontecendo dentro da sua mente. Você consegue observar um pensamento. E se consegue observar um pensamento, então talvez você não seja simplesmente o pensamento. Você consegue perceber uma emoção. E talvez isso signifique que existe algo em você capaz de testemunhar aquilo que sente. Essa experiência foi explorada de diferentes maneiras por filósofos, místicos, psicólogos e tradições contemplativas ao longo da história. E isso nos leva a outro fenômeno extremamente interessante: as coincidências. Tigao, imagine que você esteja pensando em uma pessoa que não vê há muitos anos. Você lembra daquela pessoa sem nenhum motivo aparente. Algumas horas depois, o telefone toca. É ela. Você poderia dizer: foi coincidência. E provavelmente foi. Agora imagine outra situação. Você está passando por um momento extremamente difícil. Não sabe que decisão tomar. Está confuso. Então, por acaso, abre um livro que estava esquecido na sua estante e encontra uma frase que descreve exatamente aquilo que você está vivendo. Aquilo não prova que o universo enviou uma mensagem, mas talvez produza alguma coisa dentro de você. Você para, lê novamente, e aquela frase ganha significado. É aqui que Carl Jung entra numa conversa interessante. Jung chamou de sincronicidade determinados acontecimentos que não possuem uma relação causal evidente, mas que parecem estar conectados pelo significado que assumem para quem os experimenta. E essa ideia é fascinante, justamente porque não precisa significar que cada coincidência seja uma mensagem sobrenatural. Às vezes, uma coincidência é simplesmente uma coincidência. Nosso cérebro é excelente em encontrar padrões. Podemos enxergar significados onde eles não existem. Mas existe também uma dimensão humana que não pode ser ignorada. O significado que atribuímos às experiências transforma a maneira como vivemos. Imagine duas pessoas passando exatamente pelo mesmo acontecimento. Para uma, aquilo significa fracasso. Para outra, significa oportunidade. O acontecimento foi o mesmo, mas a experiência interior foi completamente diferente. Isso nos mostra algo importante. A realidade que vivemos não é composta apenas pelos acontecimentos externos. Existe também a maneira como nossa consciência encontra esses acontecimentos. Talvez seja por isso que uma mesma experiência possa destruir uma pessoa e transformar outra. Uma perda pode ser apenas uma perda, mas também pode se tornar um momento de despertar. Uma porta que se fecha pode ser apenas uma oportunidade perdida, mas também pode, anos depois, ser lembrada como aquilo que impediu alguém de seguir por um caminho que não era seu. E aqui aparece uma ideia que muitas tradições espirituais tocaram de maneiras diferentes,
A possibilidade de que a vida possua significado mesmo quando nós não conseguimos enxergá-lo imediatamente. Não significa que tudo o que acontece seja bom. Não significa que sofrimento seja necessário. Não significa que uma tragédia deva ser romantizada. Existem acontecimentos que simplesmente doem. Existem perdas que não precisam de uma explicação bonita. Mas talvez exista uma diferença entre dizer "isso aconteceu por uma razão" e perguntar "o que eu posso fazer com aquilo que aconteceu?". A primeira afirmação exige uma certeza sobre o universo. A segunda depende de nós. E talvez seja aí que espiritualidade e consciência se encontrem. Porque talvez não tenhamos controle sobre tudo aquilo que acontece, mas temos alguma participação naquilo que fazemos com o que acontece. Você perde alguém, não escolheu a perda, mas pode escolher como carregará aquela memória. Uma oportunidade desaparece. Você não escolheu a porta que se fechou, mas pode escolher qual será o próximo passo. Uma relação termina. Você não controla completamente a decisão do outro, mas pode escolher o que essa experiência revela sobre você. Talvez a vida não seja uma sequência de acontecimentos que devemos controlar. Talvez seja uma sequência de acontecimentos com os quais precisamos aprender a dialogar. E isso nos aproxima de uma tradição que sempre me parece particularmente interessante quando falamos sobre esse assunto: o hermetismo. O hermetismo nasceu de uma tradição filosófica e espiritual antiga, associada a Hermes Trismegisto. Ao longo dos séculos, diferentes textos herméticos apresentaram uma visão da realidade baseada na ideia de correspondências, relações e princípios que conectariam diferentes dimensões da existência. Uma das ideias mais conhecidas é aquela associada ao princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Podemos interpretar isso literalmente. Podemos interpretar simbolicamente, ou podemos simplesmente utilizá-lo como uma pergunta. Será que existem padrões que se repetem em diferentes escalas da realidade? Será que aquilo que acontece dentro de nós encontra reflexos na maneira como percebemos o mundo? Observe, por exemplo, como uma pessoa que vive em constante conflito interno frequentemente interpreta o mundo como um lugar de ameaça, enquanto alguém que desenvolveu mais confiança pode atravessar a mesma situação percebendo possibilidades diferentes. O mundo externo não mudou necessariamente, mas a experiência mudou. E talvez essa seja uma das grandes contribuições das tradições espirituais. Nos lembrar que a realidade não é apenas aquilo que acontece fora de nós. Existe também aquilo que acontece dentro, interno. Agora, imagine levar essa pergunta ainda mais longe. Se existe uma ordem na natureza, se existe uma complexidade extraordinária na vida, se existe consciência, se existem padrões, se existem experiências humanas que interpretamos como significativas, será que tudo isso aponta para uma inteligência? Talvez, mas talvez não. E eu acho importante que o vídeo permaneça justamente nesse lugar. Porque existe uma tentação muito grande quando falamos de espiritualidade. A tentação de transformar uma pergunta bonita em uma certeza absoluta. Eis a verdade. É isso que o universo está fazendo. Isso aconteceu porque o universo quis. Essa pessoa entrou na sua vida por uma razão. Nós não sabemos. E talvez dizer não sabemos seja muito mais espiritual do que fingir que sabemos. Porque existe uma diferença enorme entre ter fé e ter certeza. A fé pode conviver com o mistério. A certeza muitas vezes tenta eliminá-lo.
Talvez o verdadeiro mistério da existência não seja descobrir uma fórmula escondida em algum lugar. Talvez seja perceber o quanto somos pequenos diante de algo que não conseguimos compreender completamente. Tigal, pense no tamanho do universo. Pense no tempo. Nossa existência individual ocupa uma fração quase inimaginável da história. Ainda assim, cada um de nós sente que a própria vida é imensa, porque para nós, ela é. Cada amor que tivemos, cada pessoa que perdemos, cada medo, cada sonho, cada arrependimento, cada momento em que sentimos que tudo estava dando errado, cada instante em que alguma coisa aparentemente pequena mudou completamente o nosso caminho. Tudo isso compõe a nossa experiência. E talvez exista uma beleza nisso. Nós não precisamos ser eternos para sermos significativos. Uma vida pode ser curta e ainda assim transformar outras vidas. Uma conversa de 5 minutos pode mudar uma decisão. Uma pessoa pode permanecer conosco durante décadas ou aparecer durante uma única fase e deixar uma marca que permanece para sempre. Às vezes, alguém entra na nossa vida no momento exato em que precisavas ouvir alguma coisa. Isso pode ser acaso, pode ser psicologia, pode ser simplesmente consequência das circunstâncias, ou pode ser algo que ainda não temos palavras para explicar. Nós não precisamos escolher imediatamente uma dessas possibilidades. Podemos simplesmente reconhecer o mistério. Talvez esse seja o verdadeiro sentido de olhar para a vida com olhos espirituais. Não enxergar mensagens em tudo, não transformar qualquer coincidência em sinal, não abandonar a razão, mas também não reduzir tudo aquilo que não compreendemos a não existe. Existe uma enorme diferença entre dizer, isso não existe, e dizer, eu ainda não sei. Talvez essa pequena diferença seja uma das portas mais importantes para o conhecimento. Porque quando você admite que não sabe, começa a investigar, começa a observar, começa a ouvir, começa a perceber. E talvez seja justamente nesse estado de abertura que algo dentro de você começa a mudar. Você começa a caminhar pela natureza de uma maneira diferente. Percebe a luz atravessando as folhas, o som da água, o movimento das nuvens, o silêncio antes da chuva. Percebe que a vida não está esperando você terminar todas as suas tarefas para começar. Ela já está acontecendo. Tigal. Enquanto você espera, enquanto você planeja, enquanto você se preocupa, enquanto você tenta controlar o futuro, a vida continua. E talvez essa seja uma das ironias mais bonitas da existência. Passamos tanto tempo tentando compreender a vida que, às vezes, esquecemos de viver lá. Talvez exista uma inteligência por trás da vida. Talvez exista apenas uma ordem natural que ainda não compreendemos. Talvez consciência seja uma propriedade emergente da matéria. Talvez exista algo além daquilo que conseguimos medir. Talvez tudo seja muito mais complexo do que qualquer explicação que temos hoje. Nós não sabemos. Mas existe uma coisa que podemos saber. Estamos aqui, neste momento, respirando, sentindo, pensando, observando. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas: existe uma inteligência por trás da vida? Talvez seja: que inteligência existe na maneira como eu estou vivendo a minha? Porque talvez não tenhamos vindo ao mundo para compreender tudo. Talvez tenhamos vindo para experimentar, para amar, para perder, para aprender, para errar, para perceber, para mudar, para encontrar pessoas, para deixar marcas, para fazer perguntas e talvez, em algum momento,
Perceber que a necessidade de ter todas as respostas era apenas outra forma de medo. Talvez algumas perguntas tenham sido feitas para permanecer conosco, como quem olha para o céu e sabe que nunca conseguirá tocar as estrelas, mas continua olhando. Como quem observa o mar sem conseguir enxergar onde ele termina. Como quem segura a mão de alguém que ama e por alguns segundos simplesmente percebe: eu estou aqui. Talvez espiritualidade seja isso. Não necessariamente acreditar que existe uma força invisível controlando cada acontecimento da nossa vida, mas desenvolver a capacidade de perceber que existir já é, por si só, algo extraordinário. Talvez exista uma inteligência por trás da vida. Talvez essa inteligência tenha um nome. Talvez não tenha. Talvez seja Deus. Talvez seja a própria natureza. Talvez seja algo que nossas palavras ainda não conseguem descrever. Ou talvez estejamos tentando fazer uma pergunta para a qual nossa mente ainda não possui instrumentos suficientes para compreender a resposta. E tudo bem, porque talvez o mistério não seja um problema que precisamos resolver. Talvez seja uma experiência que precisamos aprender a contemplar. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, talvez não precise procurar uma resposta. Apenas olhe. Quando estiver diante de uma árvore, talvez observe por alguns segundos o fato extraordinário de que ela está viva. Quando estiver ao lado de alguém que ama, perceba que aquela pessoa existe, que vocês se encontraram em meio a bilhões de possibilidades e que, por algum motivo, suas histórias se cruzaram. Quando uma coincidência acontecer, não precisa imediatamente chamá-la de sinal. Apenas observe. Quando uma fase difícil chegar, não precisa acreditar que tudo acontece por uma razão. Mas talvez possa perguntar: o que essa experiência está me ensinando sobre quem eu sou? E quando você não souber o que fazer, talvez permita-se ficar em silêncio por alguns minutos, porque talvez algumas respostas não apareçam quando fazemos mais barulho. Talvez apareçam quando finalmente conseguimos escutar, e talvez seja justamente por isso que você chegou até aqui. Talvez alguma parte dessa reflexão tenha feito você lembrar de uma experiência, de uma pessoa, de uma coincidência ou simplesmente daquela sensação de que existe algo nessa vida que não conseguimos explicar completamente. E é sobre esse tipo de pergunta que nós conversamos aqui no Além da Mente, não para entregar respostas prontas, mas para olhar um pouco mais profundamente para aquilo que existe por trás daquilo que normalmente aceitamos sem questionar. Se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreva no canal. Toda terça, quinta e domingo, às 8 da noite, nós nos encontramos aqui para conversar sobre mente, consciência, filosofia, espiritualidade e os mistérios que continuam nos acompanhando desde que o primeiro ser humano olhou para o céu e perguntou: por quê? E se você já faz parte daqui? Obrigado por estar comigo nessa caminhada. Agora eu quero te convidar para continuar essa reflexão no próximo vídeo, porque talvez a pergunta sobre existir uma inteligência por trás da vida seja apenas o começo. Existe algo ainda mais próximo de nós que podemos investigar. O que existe por trás daquilo que chamamos de realidade? Talvez a resposta esteja muito mais perto do que imaginamos. Te encontro no próximo vídeo. E até lá, observe mais, questione mais e não tenha tanta pressa para transformar todo o mistério em uma resposta. Porque às vezes, a pergunta certa é capaz de mudar a maneira como enxergamos toda a nossa vida. Talvez exista uma inteligência por trás da vida. Talvez nunca consigamos compreendê-la completamente. Mas talvez a busca por essa resposta já diga alguma coisa sobre quem somos. Porque conhecimento é poder, mas conhecer a própria mente é liberdade. Até o próximo vídeo.